Shalom. Já temos visto na vida de José, nos últimos estudos, que Deus trabalhou o caráter de José para que ele se tornasse o príncipe do Egito, para que ele se tornasse o segundo mais poderoso da terra, aquele que foi tido como pai para Faraó. E Deus dá a ele experiência, ou permite que ele tenha experiências ruins aos nossos olhos, porque ele é traído pelos irmãos, vendido como escravo, se torna um empregado de uma casa, ele vai parar numa prisão, é esquecido nessa prisão, e tudo isso, na verdade, Deus está usando como a escola da disciplina do Espírito para produzir em José um caráter firme que desse a ele condições de exercer aquele que é o propósito da sua vida. Lembre-se que sempre vai acontecer assim. Deus permite situações que vão nos forjar. O fogo vai nos forjar para que o nosso caráter esteja firme e o propósito de Deus possa se cumprir. José enfrentou tudo isso, mas ele se manteve fiel a Deus. Mas antes de continuarmos, vamos orar. Pai, eu peço que a tua graça seja conosco, que a tua bondade seja conosco, que a tua boa mão seja conosco, como foi com José. Que assim, ó Deus, durante esse estudo nós tenhamos o nosso coração aberto, os olhos do nosso espírito sejam abertos, para que a gente possa enxergar as verdades preciosas da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Em Gênesis capítulo 41, nós vemos que Faraó ele teve dois sonhos intrigantes que chamaram a sua atenção. No primeiro deles, ele via 7 vacas gordas e 7 vacas magras, mas as magras destruíam as gordas, as boas, saudáveis. Depois ele teve um outro, segundo sonho, e nesse sonho ele via 7 espigas boas e 7 ruins, mirradas. E as 7 mirradas destruíam as boas. E então ele busca entendimento entre os sábios do reino e não consegue interpretação para os seus sonhos. É aí que, nesse momento, um dos ex-prisioneiros que estavam junto com José, de quem José tinha interpretado um sonho, ele se lembra de José. 2 anos, 2 longos anos tinham se passado. E ele se lembra de José e fala para Faraó que havia na prisão alguém que sabia interpretar os sonhos. Então Deus dá a José a oportunidade de interpretar o sonho de Faraó. E ele diz a Faraó, olha, virão 7 anos de fartura e será um tempo de muita abundância, mas depois desses 7 anos de fartura, virão 7 anos de muita fome na terra. Então, o que Deus está mostrando é, guarda o máximo que puder no tempo da fartura, para que não falte no tempo da fome, no tempo em que a terra terá escassez. E Faraó, ele percebe que a interpretação que José deu desse sonho era legítima. E então ele traz José para perto e coloca nas mãos de José a autoridade para decidir tudo no Egito. E então José coloca em prática alguns princípios que já estavam no seu coração. Ele então elabora uma estratégia. E a estratégia é a da poupança. E são princípios para os quais eu e você precisamos olhar constantemente. O princípio da poupança. José tinha uma mentalidade de poupança. E é preciso ter juízo e sabedoria para ter uma mentalidade de poupança. Porque, se não vejamos, nós vivemos numa sociedade consumista, em que nós somos estimulados a comprar, ter, possuir, gastar, em que são colocados à nossa disposição diversas modalidades de crédito. Você pode contrair um empréstimo aqui, outro ali, você tem um limite para a sua conta, mas tem a empresa lá que oferece um empréstimo que não precisa daquela garantia. Enfim, você encontra meios e meios e meios para gastar, se endividar.
E a maioria das pessoas, vamos falar do nosso povo brasileiro, vive apertado, vive com as finanças ali, no limite. O que entra, sai. O que entra, sai. Mal dá para sustentar as despesas da casa, porque há muitas dívidas, muitas compras, muitas coisas supérfluas que são compradas. E o brasileiro, de um modo geral, não tem uma mentalidade de poupança. A mentalidade de poupança tem a ver com estratégia, tem a ver com previdência, tem a ver com se precaver em relação a coisas futuras. Não está dizendo você não confiar em Deus, não é uma questão de você simplesmente não confiar em Deus e vai confiar na sua estratégia porque você vai ter o recurso, Deus pode dar. Sim, mas Deus é um Deus também de estratégias. Deus criou o mundo em cima de uma estratégia, Deus criou o homem em cima de uma estratégia, Deus deu ao homem autoridade sobre a terra, em tudo que Deus colocou nas mãos do homem é com estratégia. Deus não faz nada aleatoriamente, Deus tem um plano eterno. O plano eterno de redenção é um plano estratégico. Por isso, Deus não é contra a estratégia. Mesmo quando nós colocamos uma estratégia em prática, nós devemos fazer isso baseado na fé, confiando em Deus, buscando direção de Deus. Por exemplo, José, ele busca Deus e ele recebe de Deus a interpretação do sonho de Faraó. Então, a estratégia de poupança veio de Deus para José. E ele agora vai colocar isso em prática no Egito. Assim é comigo, com você. Nós precisamos desenvolver uma estratégia de poupança. Muitas vezes eu converso com pessoas e eu digo, comece mesmo que seja com pouco. Se você tem o seu orçamento muito apertado, comece a cortar pequenas coisas que são supérfluas. Você pode viver sem aquilo? Então faça o seguinte, tira aquilo fora e pega aquele valor que você estava gastando ali no limite e começa a poupar. Coloca numa poupança, é o mais básico, mais simples de se fazer. Nós sabemos que a poupança não dá grande coisa, aliás, a longo prazo acaba não dando nada, até perde. Mas, para começar, é uma boa estratégia. Você coloca separado. Não coloque aquele valor numa conta que você vai usar sempre, porque você vai sempre gastar. Não deixe junto com o dinheiro das despesas da casa, você vai usar. Então, qual é o conselho? Use a mentalidade de poupança. Tire à parte aquele valor e coloque numa poupança, coloque numa outra conta a parte que você não vai pagar tarifas bancárias. Então, uma poupança é o mais ideal. Não é? Você pode abrir uma poupança e não pagar taxas para manutenção. Você vai apenas colocar aquele dinheiro ali mês a mês. Você pode começar com R$20, R$50, R$100 por mês, não importa a quantidade. O importante é, você vai começar a administrar as suas finanças com uma mentalidade diferente, ter uma poupança. Há muitas pessoas que não viajam, não têm lazer com a família, não conseguem ter um recurso a mais para fazer uma melhora na casa, não conseguem ter recurso para trocar o carro, vive apertado. Por que vive assim? Porque não adquiriu uma mentalidade de poupança para ter nos dias ruins. E a poupança é para isso. Nós estamos no mundo, nós vivemos lutas, nós vivemos crises, nós estamos sujeitos às mesmas agruras que as pessoas que não conhecem Deus, porque estamos no mundo que jaz no maligno e precisamos nos precaver em relação às coisas que podem acontecer. José fez isso. Vamos ajuntar toda a colheita, o máximo que pudermos, para que quando chegar o dia mau, a gente tenha. Então, essa é a mentalidade de poupança de José. E para isso precisa juízo e sabedoria, firmeza para não abrir mão desse princípio. Tudo que José fez com a mentalidade de poupança trouxe prosperidade para o Egito. E é interessante porque o Egito se tornou
a nação mais próspera da terra. Por quê? Porque todas as nações vinham comprar do Egito. Os povos que estavam enfrentando fome agora tinham que vir ao Egito comprar o seu alimento. Então, o Egito se tornou rico. Aí a gente entende porque lá na frente, quando o povo hebreu sai do Egito, os egípcios presenteiam os hebreus com joias, com tecidos, com coisas preciosas que eles levam para o deserto e lá eles fazem um tabernáculo com isso. Porque Deus fez o Egito prosperar nas mãos de José. Então, a prosperidade do Egito veio em função de uma mentalidade de poupança. E Deus não condenou José, pelo contrário, foi sabedoria que Deus deu a José para que ele orientasse Faraó para fazer poupança, guardar para os dias difíceis. E essa postura não é antibíblica, essa não é uma postura de falta de fé, essa não é uma postura de alguém que não conhece Deus, pelo contrário, Deus orientou José e Deus vai te orientar também a assumir uma postura correta, sábia em relação ao seu dinheiro. Não desperdice aquilo que Deus te deu. Se Deus te deu um recurso, administre corretamente, faça o melhor que você puder e poupe, porque você pode precisar lá na frente. Muito bem, isso no capítulo 41, nós vemos essa atitude de José e a gente vê lá nos versos 33 a 36 o seguinte: agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e os guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Então a gente vê aí que José dá um conselho sábio para Faraó. O conselho de abastecer o Egito e estar preparado para aqueles dias que viriam ainda. E Deus honra José, Deus honra a integridade de José exatamente nesse momento, porque Faraó olha para José e diz: você é o cara. Se eu preciso de alguém sábio para administrar tudo isso, você é a pessoa. Faraó não escolheria um esbanjador, assim como Deus não escolhe um esbanjador. Faraó escolheria alguém sábio para administrar o que era dele, assim como Deus escolhe alguém que seja sábio para administrar corretamente o que é dele. Se você administra bem o que é de Deus e os seus recursos são de Deus, então Deus poderá usar você em coisas maiores. Se nós avançarmos agora para o capítulo 45, nós vamos encontrar um momento especial, precioso, quando José se revela aos seus irmãos. Nós não vamos ler os capítulos que antecedem, nem mesmo o capítulo 45, porque queremos apenas pegar os princípios que estão ali. É uma experiência longa, capítulos longos, mas mostram como José montou uma estratégia para forçar os seus irmãos todos a descerem ao Egito e depois trazendo também o seu pai. Mas o fato é que a gente chega no capítulo 45 e se formos ler até o capítulo 46, verso 6, vamos encontrar em primeiro lugar José se revelando aos seus irmãos. E o mais interessante é que quando a gente lê esse relato, vemos que os irmãos de José ficaram atemorizados, porque eles sabiam o que tinham feito. Embora já tivessem se passado muitos anos, eles não sabiam mais notícias de José. E, de repente, eles estão diante de José e nem o reconheceram, porque tiveram contato com ele algumas vezes e não reconheceram José. E agora ele está se revelando, dizendo: sou eu, José, o vosso irmão. E quando eles estão morrendo de medo de que José vá se vingar e fazer algo contra eles, José os abraça e os beija. E José chora por causa disso.
porque no seu coração ele tem ainda profundo amor pela sua família. Então, ele revela isso, e Faraó fica sabendo da família de José. E Faraó honra José mais uma vez. Já tinha honrado José, colocando José como um administrador geral do Egito. E agora diz para José: busca a sua família, que os seus irmãos, os seus pais, todos aqueles que estão com eles, todos os seus bens, tudo que vocês tiverem, desçam para o Egito, porque tudo que é do Egito será de vocês também. Então Faraó honra José mais uma vez. E a família de José, então, desce e vem morar no Egito. É quando se cumpre aquilo que Deus havia falado lá para Abraão em Gênesis capítulo 15. Lembra, Abraão, ele estava ansioso, querendo saber de Deus como seria o cumprimento das promessas. Então, quando ele pergunta: Senhor, quando isso se dará? Deus disse: olha, a tua descendência, ela será numerosa, mas ela primeiro vai ser peregrina, ela vai estar num povo, ela vai ser oprimida por esse povo, depois eu virei com mão forte e vou tirar a tua descendência desse povo e trazer para essa terra com muitas riquezas. Então, olha só, Deus agora, como lemos no capítulo 45 até o 46, 6, Deus está cumprindo isso. E através de José, traz a família ou a descendência de Abraão para o Egito. E eles eram aproximadamente 70 pessoas. Então eles permanecem no Egito e começam a se multiplicar. Quando a gente segue a história, a gente sabe que depois daquele faraó morre, se levanta outro, e um faraó começa a se opor ao povo do Egito, tem ciúmes, tem medo, porque eles estão se multiplicando muito dentro da terra do Egito, tem medo de que eles se levantem contra e começam a oprimir, até que 400 anos depois de José, Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito e levar para Canaã. Então o que Deus havia falado para Abraão lá em Gênesis 15 começa a se cumprir agora. Eles chegam no Egito e vão viver nessa terra. Ali eles vão se multiplicar, se tornar uma nação numerosa, ou um povo numeroso, melhor dizendo. Depois que o povo vem para o Egito, então eles ficam ali aquele tempo e Deus com mão poderosa os tira e leva para Canaã, como havia prometido para Abraão. Então algumas questões a gente pode levantar. Por exemplo, é possível trazer para perto pessoas que nos magoaram? Hoje, nas redes sociais, a gente ouve muito, lê muito, vê muito as pessoas postarem sobre: olha, só ande com quem te quer bem, olha, só esteja do lado de quem te valoriza. Então a questão que se levanta é possível a gente trazer para perto pessoas que nos magoaram? Quando a gente olha para a vida de José, a gente vê que sim, José trouxe para perto os seus irmãos. Mas eram irmãos, mas José os amava. José os abraçou, beijou, queria o melhor para eles e declarou para eles: quem me trouxe para cá não foi vocês. Então não sintam culpa, foi Deus quem fez tudo isso na minha vida. Em outras palavras, José estaria dizendo: foi Deus quem me levou para a casa de Potifar, foi Deus quem me levou para aquela prisão, foi Deus quem me permitiu ficar esquecido 2 anos naquela prisão, foi Deus quem me levantou para ser um administrador na casa de Faraó. Então percebe? José não guardou mágoa. Então é possível trazer pessoas que nos magoaram somente quando não carregamos mágoas, quando aprendemos o princípio do perdão. Então vimos o princípio da poupança, mas também na vida de José aprendemos o princípio do perdão. Quando não guardamos mágoas, nós somos capazes de restaurar relacionamentos quebrados. Há muitos casais que se separam porque não aprenderam o princípio do perdão. Ainda não aprenderam a lidar
com essa chave profunda e maravilhosa que Deus colocou à nossa disposição, o perdão. Que devemos nos perdoar uns aos outros, assim como Deus em Cristo nos perdoou. José aprendeu o perdão e aprendeu que a sua vida não depende do que os outros fazem, a sua vida depende do que Deus faz. Então, desenvolva no seu coração o princípio do perdão e os seus relacionamentos serão abençoados por isso. José, ele não apenas trouxe os seus irmãos para perto, mas ele aliviou o peso da culpa que eles tinham, ele tirou aquele peso de culpa, eles estavam apavorados na presença de José. José não quis tornar público o que os irmãos fizeram, ele não acusou, não falou para Faraó, não divulgou para todo mundo o que eles tinham feito com ele, porque acusador é o diabo. Nos relacionamentos, quando nós assumimos a posição de acusar, de apontar dedo, de dizer você fez, é você que está errado, é você que me deve, isso é estratégia satânica, isso nasceu no inferno. Porque o perdão vem de Deus, a acusação vem do diabo. Ou nós vivemos o perdão de uma vida livre, ou nós vivemos a acusação e trazemos muitas vezes o peso da mágoa que atrapalha os nossos relacionamentos, destroem famílias e atrapalha o nosso andar com Deus. Então, o diabo sim, esse é acusador. Mas quando a gente tem um coração em Deus, a gente descobre que é muito melhor viver o princípio do perdão. Outra coisa que nós vemos em José é que o seu foco estava em Deus. É como se José tivesse no seu coração algo que o apóstolo Paulo foi registrar muito tempo depois em Romanos 8, 28. Porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se o seu coração está em Deus, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Se o seu coração pertence ao Senhor, não se preocupe, Deus está cuidando. Mas se o seu coração é seu, se o seu coração te pertence, então esse princípio não se aplica a você. Mas se o seu coração está nas mãos de Deus, o seu futuro está nas mãos de Deus, não se preocupe. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E precisamos levar em consideração também o que Pedro escreveu lá em 1 Pedro 5, 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Ele cuida. Deus está cuidando de você, então você não precisa carregar mágoas, rancor, você não precisa guardar ódio, você não precisa ficar com o coração pesado em relação a ninguém. Deus está cuidando de você. E se Deus está cuidando, Ele sabe o que é melhor. Ele está cuidando do seu futuro. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que as pessoas mais próximas são as que causam feridas mais profundas. Não estou dizendo que toda pessoa próxima vai causar feridas profundas, mas as feridas mais profundas não são causadas por pessoas que estão mais distantes. São causadas por aqueles que estão mais perto. Por exemplo, quem matou Abel? Foi seu irmão. Quem vendeu José? Os seus irmãos. Quem expulsou Jefté? Os seus irmãos. Quem tinha inveja de Davi? Os seus irmãos. Quem ficou revoltado com a volta do filho pródigo? Os seus irmãos. Percebe? Os mais próximos causaram mais feridas. Isso acontece e a gente precisa olhar pelos dois prismas. Em primeiro lugar, no sentido de sermos aqueles que podem ferir. Cuidado. Muitas vezes uma palavra pequenina que uma pessoa de longe pode falar e passar e não afetar demais a outra pessoa, se for falada por você, pode ferir profundamente. Uma atitude que uma outra pessoa mais distante faça e não afete, se for tomada por você essa atitude, vai ferir profundamente. Porque quanto mais perto, mais profunda a ferida. Agora, olhando o outro lado, quando você for ferido, observe também isso.
Se você ficou muito ferido, ficou muito magoado, se ficou muito triste porque alguém muito perto de você fez algo, imagine se fosse alguém mais distante, você ia ficar tão triste? Não, porque era muito perto. Sim, percebe? É só porque está perto. Mas todas as pessoas são falíveis, todas podem nos ferir, todas podem nos machucar. Então, a questão só é se está mais perto, se está mais longe, porque todas vão nos ferir. Então, aprenda o princípio do perdão. Lembre-se de um princípio: o seu negócio é com o pai, não com o irmão. Vou repetir: o seu negócio é com o pai, não com os irmãos, não com as pessoas. Por isso, quando for ferido, lembre-se, vá ao pai. Libere perdão na presença de Deus para essas pessoas e viva com o coração em paz. Então veja que José, por causa do princípio do perdão, se tornou um homem honrado por Deus diante de toda a nação do Egito e diante das nações da terra. Se a gente for avançar um pouquinho mais, lá em Gênesis capítulo 50, nos versos 15 a 26, tem algo muito interessante na vida de José. Quando ele já está perto da sua morte, José, ele se volta para os seus filhos, para aqueles que estavam com ele, irmãos, os seus descendentes, toda a tribo dos hebreus ali, ele diz: olha, eu vou morrer, mas quando vocês forem para a terra que Deus prometeu a Abraão, olha a fé. Até no momento final da sua vida ele não perdeu a fé. Completei a carreira, guardei a fé. Ele mantém o seu coração fiel ao Senhor. Ele diz: quando vocês entrarem na terra que Deus prometeu. Uau! Ele não estava vendo a terra, mas ele confiava que Deus cumpriria a promessa. A promessa ainda não estava se cumprindo, ele ia morrer e não viu a promessa, mas Deus ia cumprir. Deus não é homem para que minta. Então ele disse: quando entrarem na terra que Deus prometeu a Abraão, levem os meus ossos, para que ele não fique nesse Egito, mas vá para a terra que é a nossa herança. Isso é um homem de fé, um homem que confiava em Deus. E eu quero encerrar essa análise sobre a vida de José fazendo um paralelo entre a vida de José e a vida do libertador Jesus. Observe bem isso. José, ele foi traído pelos irmãos. Jesus, traído pelos judeus. José, tiraram e ficaram com a sua túnica. Jesus, lançaram sortes sobre a sua túnica. Jesus foi vendido pelo preço de um escravo. Jesus foi vendido pelo preço de um escravo. José teve que ficar um tempo no Egito. Jesus foi levado para o Egito e ficou lá ao nascer. José experimentou tempo na prisão. Jesus ficou preso antes da cruz. José foi tentado pela mulher de Potifar. Jesus em tudo foi tentado. José falsamente acusado. Jesus falsamente acusado. José condenado com 2 prisioneiros. Jesus condenado com 2 prisioneiros. José estava com um prisioneiro que era bom e outro mau. Jesus crucificado com um prisioneiro bom e outro mau. José iniciou a sua liderança aos 30 anos. Jesus iniciou o ministério aos 30 anos. José perdoou os que o prejudicaram. Jesus perdoou os que o levaram à cruz. José, uma figura de Jesus no Velho Testamento. Aquele que veio para reinar. E eu e você, em Cristo Jesus, somos chamados a sair das cinzas para o trono. O nosso destino é o trono de Cristo, com ele reinando sobre a terra e por toda a eternidade.